Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Juliano Sadoc, corredor, organizador de provas e uma das figuras mais ativas do trail running no sul do país. Esse papo já começa diferente, porque o Juliano tem uma história bem fora do comum. Ele não veio da corrida do asfalto, da bike ou da academia. Ele veio do tênis de mesa. E a gente falou sobre o que ele conseguiu levar desse esporte para a corrida em montanha e como foi essa transição até chegar nas ultramaratonas. Conversamos também sobre a sua relação com a Patagonia Run, uma das provas mais emblemáticas do nosso continente, onde ele já correu 2 vezes os 110 km e uma vez as 100 milhas, que ele conquistou na época o melhor tempo da história de um brasileiro nessa distância. Mas o ponto alto desse episódio é um furo de notícia que nem eu estava sabendo antes dele me contar ao vivo no podcast. O Juliano revelou em primeira mão aqui no podcast que a sua nova prova, The Hill Race, vai sediar o Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha da CBAT agora em março. Então, se você quer entender o que esperar desse evento, quer conhecer um pouco mais sobre a cabeça de quem está ajudando a moldar o cenário do trail brasileiro e ouvir boas histórias de bastidores das montanhas, fica por aqui porque essa conversa está imperdível. Espero que curtam o meu papo com o Juliano Sadoc. Juliano Sadoc, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Muito obrigado pelo convite aí, Nathan, e é uma honra estar aí compartilhando um pouquinho a respeito do trail running, essa nossa paixão em comum. E eu queria começar esse nosso papo aí te fazendo uma pergunta que eu nunca fiz antes, né, na história desse programa, né? E, geralmente o pessoal que eu entrevisto aqui, eles chegam na corrida de montanha depois de passar aí por alguns esportes, tipo corrida, triatlo, bike, ou musculação, né, ou até às vezes alguns esportes mais radicais, como surf, skate, mas eu nunca entrevistei alguém que migrou do tênis de mesa pro trail. Então me conta aí como que tu conseguiu, ou o que tu conseguiu trazer, né, do tênis de mesa pro trail e como que foi essa transição que tu fez? Você tem tempo para conversar, hein? Tem tempo, essa é a ideia. Pô, questão, né? Tô com 42 anos aí, desde os 6 anos na área esportiva, então tem um currículozinho extenso aí que metade dos esportes que você falou aí eu fiz, inclusive. Mas sim, eu comecei no tênis de mesa, né? Até a brincadeira que tinha quando eu era criança é que eu nasci com a raquete na mão, porque meu pai e meu avô fizeram parte do início do esporte no Brasil. Então, meu avô, ele foi, por exemplo, para o segundo campeonato brasileiro de tênis de mesa da história, como seleção paranaense. Colocou o esporte em 28 clubes diferentes na região metropolitana de Curitiba. Eu não conheço 28 clubes, imagine você entrar, estruturar e fazer algo a respeito disso. E meu pai foi o primeiro árbitro geral latino-americano do Brasil. Então ele tocava os brasileiros, os mundialitos que rolavam aqui no Brasil, e eu cresci, né, nesse mundo, né? Pô, a família Sadoc, porque já carregava um fardo nas costas, né? E ter que representar isso dentro do tênis de mesa. E foi realmente minha vida aí até entrar na faculdade, algo que eu vivi com muita intensidade, né, com muita dedicação. Era meu sonho de infância querer viver do esporte. E estamos falando aí de uma década de 90, 2000 aí, que era impossível você viver de qualquer esporte que não fosse o futebol no Brasil, né? E nessa brincadeira, no tênis de mesa, eu cheguei a ficar em quinto lugar num brasileiro, campeão sul brasileiro, paranaense, curitibano, né? Cheguei a um ponto que eu não fui tão bom para ir para uma seleção brasileira e fiquei num meio termo ali, onde me restava virar professor para poder trabalhar na área. Daí eu entrei na faculdade, estava cursando o curso, acabei começando a namorar, me apaixonei, larguei o curso, fui morar no Japão, até achei que eu ia poder viver do tênis de mesa no Japão lá, e vi que a estrutura lá do esporte era tão horrível quanto aqui, que eram poucas pessoas que viviam no esporte lá também. E quando eu voltei, acabei me separando e resetando minha vida, podemos assim dizer, eu resolvi voltar para a educação física e fazer qualquer coisa menos tênis de mesa. Então essa intro foi necessária para entender mais ou menos em que posição, por que eu acabei indo, né, pro trail running. Então eu abri minhas portas, eu falei, eu quero vivenciar tudo, exatamente tudo que aparecer na frente.
E eu jurava de pé junto que ia ser mais um marombeiro, não a frase na forma pejorativa, né? Tipo, do lado ruim, assim, mas que eu era realmente fascinado pela musculação e lutas. Então, cheguei a treinar jiu-jitsu por 6 anos, era faixa roxa, tinha 2 anos de Muay Thai, capoeira, cheguei a dar aula de iniciação para crianças, né, em artes marciais. Eu e o Fabrício Pacholoc dávamos treinamento para o pessoal da CM System e minha vida estava indo rumo a ser um preparador de lutador de MMA, aonde eu conciliava com aulinhas de personal aqui, outra ali, aulas de spinning, né, da bike indoor. E um belo dia, lá vou eu, mudando minha vida de novo pela paixão. Conheci minha atual esposa na sala da Gustavo Borges, dando aula de spinning lá, numa época que eu tinha acabado de me separar de um namoro, ela também. E quando eu percebi, a gente já estava morando junto, com filho, vivendo uma vida, né, a três já. E ela, como era triatleta, e eu com 28 anos de idade eu não sabia nem nadar, resolvi que seria mais interessante eu aprender a nadar e entrar no mundo dela, do triatlon, do que eu ensinar ela a jogar ping-pong ou ir pro arte das luzes. Falei, não, já é minha profissão dar aula, então deixa eu, né, não ter que ensinar ela também, né, nesse sentido, deixa eu ir conhecer o mundo dela. Acontece que eu sou um cara muito 880, assim, sou um cara muito apaixonado e o que eu acabo gostando, curtindo, eu caio de cabeça e nessa brincadeira de 2 anos de não saber nadar, eu estava me inscrevendo num Ironman. Foi a minha primeira prova que eu me inscrevi, porque na época era muito concorrido. Você tinha que se inscrever um ano antes, em 2013, que eu me inscrevi para fazer na metade de 2014, né? O Ironman Brasil. E, obviamente, fiz um ano inteiro de planilha, planejei desde fazer um Open, que seria nadar 700 e correr 3 quilômetros, até na metade do caminho fazer o primeiro meio Iron, e daí então concluir esse ciclo de um ano inteiro planilhado para fazer o meu primeiro Ironman em 2014. E é óbvio que quando eu cheguei no meio Iron eu percebi a enrascada que eu estava me metendo, né? Por mais que estivesse com o livro embaixo do bolso, ali embaixo do braço, desculpa, ali levando a literatura ao pé da letra para fazer um negócio bem feito. Eu percebi que na prática não funciona bem assim, e cada corpo é um corpo, né? O meu corpo não conseguia entender o que é sair de um esporte como tênis de mesa, de 3 a 5 batidas na bola, de explosão, daí uma musculação, ou ao próprio jiu-jitsu, que é um esporte de 5 minutos, 10 minutos de duração, que é muito explosivo, para uma aula de spinning tá ok, 30, 40 minutos de pedal, agora 9 horas, 10 horas de duração como um Ironman. Não adianta você seguir o que a periodização fala, de você aumentar 5 minutos por final de semana, que teu corpo vai achar os seus gargalos, assim, por me dizer, e você vai ter que ficar mais tempo maturando uma certa distância, né? De qualquer forma, eu acabei fazendo o Iron, foi 10 horas e 29, meu primeiro Iron. Não andei na corrida, apesar de estar travado de câimbras desde o quilômetro 2. Então foi num peito de superação na época, assim, que não tem como não se orgulhar, né, de fazer algo assim, ainda mais uma época que não tinha as bicicletas que existem hoje, não existia placa de carbono, tal, etc. Então foi um tempo e tanto, mas quase me custou a minha permanência no esporte. Você se colocar em situações tão extremas assim que você uma, acaba levando a situação muito mais na superação, na raça, acaba te magoando também, né? Você acaba perdendo um pouco o brilho, né? E orgulhoso como eu sou e apaixonado como eu sou, não satisfeito como eu não estava dessa primeira prova, um belo dia, chegando em casa, entrando no site Mundo Tri, não sei se você conhece aí, com um site famoso, né, a respeito de triatlo, eu vi uma promoção lá, cadastre sua bicicleta num aplicativo de aluguel de bicicletas e ganhe uma inscrição de uma prova. Eu acabei ganhando inscrição para fazer um outro ar em 2014 mesmo, então, de graça tem injeção na testa, lá fui eu.
saindo com uma fratura por estresse do primeiro Iron, se inscrevendo num segundo, fazendo toda a periodização no elíptico e bike indoor, todo adaptado por causa das lesões. Foi em novembro daí, né? Foi o primeiro em maio, o segundo em novembro. E deu uma reviravolta de clima na prova, cancelaram a natação. Um local que é famoso por ter sempre a natação como uma piscina, que o mar não tem onda, ali em Panama City. Foi a primeira vez na história, em 20 e poucos anos, que cancelaram a natação na prova. E eu acabei comprando um moletom, comprando entre aspas, né? Porque quando você vai para uma prova, você não tem dinheiro no bolso. Não achava minha esposa no meio daquela loucurada. Um, como é que se fala? Era um senhorzinho que estava ali de voluntariado na prova ali ele comprou com o dinheiro dele o moletom e no dia seguinte eu voltei na confiança lá para pagar o moletom para ele. Acabei fazendo um duathlon de Iron com o moletom da prova, a prova inteira e urinando a prova inteira de friagem, para você ter noção a virada de clima que foi na prova. E ali eu jurei que eu não ia voltar a fazer um Iron de novo se eu não tivesse feito realmente todas as meus objetivos em paralelos assim que eu pretendia fazer. E agora adiantar um pouco a história para 2016, 2017, que eu estava me programando para fazer outro Iron, que já tinha conseguido essas quase todas, né, esses submetas para voltar a fazer. Eu tive uma lesão no ombro, quebrei a clavícula caindo na estrada, né, um arame farpado ali, um arame, sei lá o que que é aquilo de raspa de pneu de, de caminhão enroscou na roda e decepou o garfo da minha bike e descendo uma serra a 40 e poucos por hora. E eu dei uma cambalhota, acho que o jiu-jitsu me salvou ali. Dei uma cambalhota e caí em pé. Só, entre aspas, quebrei a clavícula, que era para ter caído de rosto no chão e ter sido, né, completamente desfigurado ali. E ali meio que selou o meu final do triatlon. Eu voltei a competir há um ano e meio depois, fazendo o Sesc Triathlon Caiobá, mas já não era mais um foco de vida, eu já não conseguia pedalar na estrada, tinha esse receio, já estava com 2 filhos, né? Então a vida vai te dando outros nortes e como eu já organizava eventos, a gente já chega nessa parte aí, foi um caminho meio natural para eu começar a deixar de lado a rotina de 3 esportes e como todo final de semana eu estava indo na trilha, procurar locais para fazer eventos, etc. Foi um processo natural para eu direcionar essa minha paixão, essa minha obsessão para o trail running e para as ultras de vez e acabar focando um pouquinho mais no trail running. Então é muito louco porque na verdade eu não escolhi né, o triatlon, o trail running, eles que me escolheram, porque como a partir do momento que eu falei eu não quero mais tênis e mesa na minha vida como profissão, era algo assim que eu não conseguia me ver como um simples, entre aspas, também professor, porque era algo assim muito, né, pô, cultura da família, era algo muito quente, assim, né, muito forte dentro de mim, assim, e eu falei, não, eu preciso me afastar desse esporte e eu vou vivenciar o que aparecer. E nessa brincadeira foi uma coisa me levando a outra, né? Teve, obviamente, um empurrão na Marcela, minha esposa, para eu ir para o triatlon, para aprender a nadar, mas foi de uma forma natural indo pro trail running, porque por que que eu fui pro triatlon? Porque eu não sei se você conhece tênis em mesa, você já jogou tênis em mesa? Só de brincadeira. Só de brincadeira. Então, tênis em mesa, ele é como se fosse um golfe, assim. Ele se fala muito que é um esporte de coordenação motora fina. Então, é um detalhe de punho, ele é muito técnico. E muito técnico e, obviamente, muito tático também nessa brincadeira. Então, por quê? Porque você vai, conforme a reação da outra pessoa, você faz uma leitura dela, tem que ter muita leitura corporal, e você vai usar uma certa técnica, ou fintar, que você vai fazer uma certa técnica para fazer outra, e você vai tentando ganhar a pessoa dentro do pool de habilidades que você tem, né? Então, a corrida já é um gesto motor grosso, né? Você tem um movimento cíclico, você fica repetindo várias vezes o mesmo movimento. Então, o triatlon já não, pô, tinha principalmente na natação, que é um esporte muito difícil tecnicamente, e que
por mais que eu tenha nadado 6 anos, rigorosamente 5 vezes por semana, eu continuava sendo horrível dentro do esporte. Assim, eu vi que meu corpo não foi feito para natação. No máximo, eu virei um ok ali, assim, dentro das minhas capacidades ali. Mas ele me fascinava muito, né? Principalmente o lado da periodização, de você juntar todos esses blocos, você planejar 3, 4 anos, né? Ou um ciclo de um ano, que nem foi o primeiro Iron. E ali, assim, que dentro da educação física eu fui ficando apaixonado, assim, como você juntar essas peças, assim. E ele não estava tão focado nesse gesto motor fino, né? De detalhista. Né? Mas é um macro diferente, que você, se não souber encaixar as peças, o todo não funciona. E o trail running não, né? Porque você tem a subida, você tem a descida, você tem os desafios no meio do caminho, né? Exige um pouco, quando a trilha é muito técnica, o meio de um parkour, então você pode tirar vantagem de você ser melhor em um trecho de uma pessoa assim, e daí na outra ela é melhor de outra forma, então a tática ela fica muito mais ampla, né? Então começou a fazer muito sentido para mim, assim, principalmente em trilhas muito técnicas, onde eu conseguia usar um pouco da minha vida, né? Pô, 15 anos jogando tênis de mesa, então eu falei, alguma coisa tem que tirar de boa lá, né? Então é esse detalhe técnico, assim, eu acredito que tenha sido o meu diferencial e também uma das coisas que inicialmente me atraiu no trail running, né? Com o passar do tempo, fui vendo outras coisas, assim, que me mantiveram dentro do esporte, mas eu falei, tá aí, na corrida, bem entre aspas também, é só ser mais rápido e mais resistente e mais leve e manter um padrão por mais tempo, mas no trail running não, né? Eu consigo trazer um pouco a coordenação motora, a habilidade de forma geral e se sobressair mesmo eu não sendo o cara mais forte, mais rápido, mais resistente do local. Então, acho que foi isso uma das coisas que acabou me puxando para o trail e, obviamente, organizar eventos, que daí veio um sustento junto, né? Então, acabou me segurando também de uma forma mais frequente, né? Não era um hobby simplesmente, né? Acabou, com o tempo, se tornando a principal fonte de renda de casa. Então, eu acho que é isso, assim, aí que eu saí do tênis de mesa pro trail running. Resumindo, 15 anos de vida nessa brincadeira. Eu tava no meio de um treino quando vibrou o celular. Tirei do bolso e achei que seria mais um spam de uma companhia de telefone. Mas não. Era a Carolina, uma ultramaratonista braba e aluna minha do Corredor Sem Dor, que não estava conseguindo correr direito há mais de 6 meses por causa de uma dor no joelho. Ela já tinha tentado de tudo e nada resolvia. Fazia menos de um mês que ela tinha entrado no meu programa e na mensagem dela dizia o seguinte: dor praticamente zerada. Algumas semanas depois, ela me manda outra mensagem. Completamente zerada, voltei a correr sem dor. Isso tudo foi em poucas semanas, só aplicando o passo a passo do método. Receber esse tipo de mensagem me deixa muito feliz. Poder ajudar quem gosta de correr a continuar fazendo o que ama de forma leve e livre das dores é muito gratificante. Não foi só ela, né? Já são dezenas de corredores que me mandam relatos parecidos com esse. Toda semana, inclusive, eu compartilho vários deles no nosso Instagram. Se você também está cansado de treinar com dor, de perder prova ou ter que parar de correr toda hora, aperta no link que está na descrição desse episódio. Eu gravei um vídeo rápido mostrando como funciona o método e como você pode começar hoje mesmo. Ah, e detalhe, tá com um valor promocional lá, mas é por tempo limitado. Então aproveita enquanto ainda está disponível. Não, mas legal, mas deu para entender bem aí o que tu trouxe de lá, é um negócio que eu não esperaria também, né? Realmente essa questão técnica, né? Acaba que no trail running a gente usa um pouco mais, né? E requer um pouco mais de técnica em comparação com a corrida, né? E é legal que tu trouxe isso, né? Não necessariamente o controle motor ou a destreza fina, né? Talvez do movimento da mão, ali, claro que a gente não vai usar tanto no trail, mas pelo menos essa mentalidade, né? Do estudo da técnica, né? E de como aplicar isso para o esporte, né? Algo que realmente pode ser útil, né? No trail também, né? E aí, Sim, não né, é da mão, desde mas é do tornozelo. exatamente, Tem é uns tipo a detalhezinhos mão de pé ali para virar menos, né? Mas tem. de 2016, 17, né, que tu comentou e que tá no correndo provas de trail, né? Imagino que tem um currículo já bem extenso, né? Mas eu queria ouvir de ti um pouco mais sobre uma prova específica que tu já tem aí uma certa experiência, já tem uma relação com ela mais
de outras datas, né, que é a Patagonia Run, né, que já correu 2 vezes os 110 quilômetros e uma vez as 100 milhas, que acabou até conquistando, na época, o melhor tempo histórico, né, de um brasileiro naquela distância ali. Eu queria ouvir de ti como é que foi essa experiência correndo ali em San Martín de Los Andes, com grandes nomes até do trail mundial, né? Paul Capel estava lá naquele ano também. Como que foi para ti essa experiência lá e fazendo essa performance aí tão marcante? Ai, cara, São Martin de Los Andes, a Patagonia Run é surreal. Eu acho que todo corredor que, que é apaixonado pelo esporte, né, de corrida de trilhas, precisa um dia ir para a prova. Tem sido civil, inclusive, que estavam quase. Eles tinham anunciado que ia ser o último ano, né, da Eu prova vi, eu lá. vi. Nossa, cara, meu Deus do céu, eu fui até conversar com o dono da Patagônia lá para ver se a gente, como comunidade brasileira, podia ajudar de alguma certa forma, um abaixo-assinado, alguma coisa assim. Mas eles conseguiram reverter ali os impostos, né, que iam aumentar 500% na parte de impostos para a execução de evento esportivo e não com um evento daquele tamanho ia ser o fim dele, né? Sim. E a cidade encanta demais, ela respira o esporte, né? Então, dentro do triatlon se fala muito do Iron, e ali para Jurerê, que fica todo mundo vivendo do esporte, mas ainda é uma cidade, Jurerê é uma cidade vazia que ela é cheia pelos atletas que vão lá fazer a prova. E San Martín não, a comunidade acaba abraçando demais o evento. Então, o evento em si, assim, a cidade em si já é um evento à parte. Desde a ponto de você ter plaquinhas de quilômetro nas lojas que estão patrocinadoras do evento para você tirar selfie, que é uma brincadeira que eles chamam de mini Patagonia Run. Então você acaba rodando a cidade, indo atrás dessas plaquinhas. Então é muito louco, cara. É algo surreal e realmente só indo lá para você ter essa vivência. Eu, na verdade, comecei com o trail running em 2000, finalzinho de 2012, quando eu abri uma assessoria de corrida em Curitiba aqui chamado João Darilho. O meu sócio tinha um gostinho particular, um gostinho diferente para bebidas, né? Johnny Walker, João Darilho. Essa era uma piada interna nossa ali, que o João Darilho, Johnny Walker. E foi uma das primeiras assessorias direcionadas para corridas e trilha e montanha. Então eu gosto de citar o Giovanni Zen, e ele era um visionário na época estamos falando 2012, ele falava, não, que o trail running é o futuro, corrida de montanha que se falava só, né? É o futuro, ele errou uma década, mais ou menos, mas realmente o cara foi visionário e a gente pegou o início de tudo, então ele foi na edição 1 da TRC, eu fui na primeira prova da Araçatuba, no começo de 2013, se não me engano, foi a primeira prova que eu fiz, e queria matar o Bonato e ele, né, por ter me colocado nessa enrascada. Isso que eu fiz o 4,6 quilômetros da prova do Araçatuba e já queria morrer. Imagine, em 2014 eu já tinha feito, já estava treinando para fazer o Iron. Eu fui fazer o 4,6 do Araçatuba. E eu falei, não, eu acho que no trail running eu vou ficar nas distâncias curtas. Daí ele já era o louco das outras maratonas, eu voltava antes na prova ali para cuidar dos alunos enquanto ele ficava o dia inteiro na montanha. E nessa brincadeira eu fiz 13 provas regionais aqui. Na época não tínhamos tanta concorrência, então, início do esporte aqui, eu era rápido, né? Esse era o meu diferencial na época, eu consegui ir para 13 pódios em 13 provas. E fui para a Patagonia Run pela primeira vez, porque eu sonhava um dia ir para Western States, a 100 milhas mais antiga no mundo. Então, já via vídeos, né, famosos do Billy Young, do Kylian Jornet, tendo a primeira ida para ele lá. Aí falei, nossa, quero ir para essa prova, que tem poucas vagas, que só vai por sorteio, que tem 1.500 é, voluntários na prova, e toda a mística que a prova envolve. E aqui ou você faz a BR-135 ou ia para a Patagonia Run. Eu, particularmente, não gosto muito de provas de estrada de chão. Para mim, tem que ser 880 nisso também, ou é asfalto ou uma prova mais na trilha. Então, eu falei, tá aí, vou para a Patagônia. Só que, cara, eu já estava com 2 filhos. Né? A situação no Brasil não é muito fácil, não. Eu não sou um cara rico, né? Professor de educação física, vivendo de aulas de personal, de spinning, com uma assessoria recém-montada.
né? Não vivia grandes luxos. Então eu optei por não ficar me inscrevendo em muitas provas e juntar dinheiro para uma prova só. 2015 eu já estava começando com os eventos. 2016 ali a gente ainda estava engatinhando. 2017 estávamos com 3 eventos da Discovery Trail, mas ainda eu dependia muito da rotina de aula de spinning, a assessoria e aula de personal. Então, para com que eu conseguisse ir para São Martin de Los Andes, eu fui de carro, um Uno 1.0, 3.300 quilômetros e distância com 2 filhos atrás. Então, acho que isso é mais importante falar do que a prova em si, porque foi um desafio só aí, né? Então, quando você vai para uma prova, que você passou 3 dias dirigindo a prova, e você passou o ano inteiro juntando dinheiro para fazer a prova, ela tem um peso completamente diferente, né? Não é aquela coisa de que, corri agora uma prova, daí você entra na prova de qualquer jeito, ali, né? Daí você pode desistir dela, porque semana que vem tem outra para você competir e tá tudo certo, né? Então, é o evento do ano. Então foi uma viagem surreal, né? Um momento incrível com a família, de a gente encostar carro que não aguentava mais dirigir, encostar no acostamento da Patagônia e acordar o nascer do sol na Patagônia. Então momentos assim que a gente não vai esquecer nunca, de ver servos passando do lado da estrada. E a prova acaba sendo um plus a mais, né, no final das contas. Essa é a minha primeira ida para lá, eu cometi uns erros graves, assim, como eu fiquei 3, 4 dias ali dentro do carro, eu não consegui fazer meu planejamento, que era correr um pouquinho numa cidade, correr na outra, porque teve vários empecilhos, né, desde terem estourado o vidro do meu carro em Buenos Aires. Eu acho que dá um podcast só a respeito Inteiro. dessa primeira ida aí. E daí eu cheguei lá na cidade e falei, eu preciso treinar, eu tenho que fazer pelo menos um treino para soltar a perna, porque senão o que que vai ser no dia da prova lá? Marcela me levou de carro até no meio do parque, ali do Cerro Colorado, eu não me aguentei, acabei subindo o Cerro Colorado antes da prova, 3 dias, 2 dias e meio antes da largada da prova. E é óbvio que isso cobrou muito caro, né? Porque a descida do Colorado é muito dura. Só a falta de subir e descer ela já iria me destruir muscularmente falando. E pré-prova tava eu na banheira do quarto fazendo gelo nos quadríceps, não sabendo nem se ia conseguir largar de dor muscular do jeito que eu tava para fazer a prova. E eu acabei ficando em 12º geral, Caraca. 2 minutos e meio fora do pódio. A Putz, primeira caraca. prova que eu fiz na vida que eu não era um pódio nem na categoria, minha primeira internacional, e por um erro banal meu, de ter querido subir o Colorado 3 dias antes da prova, me custou meu primeira prova sem estar dentro do pódio. E daí, beleza, né? Paciência, prova do ano, foi a única prova que eu fiz de trilha no ano inteiro. Voltamos para casa, mais 3 dias dirigindo. E o que que a gente vai fazer no ano seguinte? Vamos voltar de novo, né? Só que agora vamos corrigir as cagadas que a gente fez. Beleza, vamos lá, vamos como? Agora já estamos indo com 8 alunos, então vamos de carro? Vamos, mas vamos de um doblô, dividindo A contas com direção. alunos. Vamos ficar numa casa com todo mundo, que é mais barato, então financeiramente falando não foi tão penoso. Eu só tinha feito um treino de 9 horas para essa primeira prova e eu senti muita dificuldade no terço final da prova lá. Eu coloquei na minha cabeça que 9 horas você tem que estar comendo no almoço, né? Você tem que estar tranquilo ainda. Então, como eu não sou um cara que compito toda hora, eu teria que me colocar em situações de prova, fora de prova, para eu ir entendendo o que acontece no teu corpo com tantas horas assim, em movimento. Porque, por exemplo, você pesa quanto, Natan? 75. 75? Nessa época eu estava pesando 79, 78, estava baixando peso ainda, tenho 1,87 m. Dependendo do clima, eu preciso de 1,5 litro de água por hora. Eu transpiro pra caramba. Quando tá muito frio, muitas horas em movimento, que eu vou ficando mais lento, no caso, por exemplo, da Patagônia lá, que é um lugar frio, eu caio para 600 ml hora na minha hidratação.
E acima de 9 horas muda completamente o teu corpo nesse sentido. Você vai andar mais. Então, é, por exemplo, virilha já não é um tanto foco dessa Duras, ele vai para outros locais do corpo, que eu vou deixar em oculto aqui, deixar censurado. E daí eu percebi, por exemplo, que eu usava na época um zero atrito, que eu usei tanto ela e começou a me dar reação alérgica, daí eu mudei para o Pink Chicks, que ela tinha uma composição que é um creme que você passa e ela só hidrata quando se sua, daí com 9 horas eu parava de suar, daí ela não funcionava. E como é que você aprende tudo isso? Você colocando nessas situações, né? Então eu coloquei como meta no segundo ciclo para a Patagônia que eu ia fazer 10 treinos acima de 9, 10 horas durante o ano passados para eu ir vivenciando e maturando o que, que é o meu corpo com X horas. Beleza. Aí nessa brincadeira eu já tinha voltado para o zero atrito de novo, que eles mudaram a composição, e nem é patrocínio isso, hein? Eles mudaram a composição, tem uma composição vegana agora, e ela dura de um jeito, cara, que você passa uma vez, uma prova inteira, não precisa repassar mais. Então, achei ali onde resolver alguns problemas pontuais que eu estava tendo muito, né, durante esse ano. E fui para a prova com a crista alta, né? Falei, não, estou preparado para tudo que possa aparecer agora. 9, 10 horas para mim tá tranquilo. Fiz treinos de 15 horas e a prova lá eu provavelmente vou terminar aí próximo desse tempo, então vai dar boa, né? Chega lá na Patagônia, a natureza acontece. É, deu rajadas de 60 quilômetros por hora com -6. E aí, como é que você treina para isso? Na tua cidade, você tem montanhas acima de 2.000? Aqui o máximo é Pico Paraná com 1.800. Não, aqui Não não tem tem, nada né? perto, não. Aí com -6 graus, talvez você pegue um inverno com chuva no Pico Paraná aqui, mas é algo que eu não tive naquele ano. E um ano anterior eu já tinha ido com uma luva mequetrefe que ela molhou e eu fiquei a prova inteira sem luva. E eu percebi que a minha foto da última trilha ali, chegando na cidade, eu tava com a anorak na chegada da. Isso no ano anterior, que foi 12º lugar geral. Eu cheguei com a anorak e o cara que ganhou a prova, umas 3, 4 horas na minha frente, ele tava de shorts e regata. Falei, caramba, e a gente fez a mesma prova? Por que Hum. ele tava de short e regata e eu tava de anorak ainda? Porque eu coloquei tanta roupa e transpirei tanto, tive muitos problemas a respeito disso que acabou comprometendo toda a minha prova. Se eu tirasse a roupa, eu achava que ia ser até pior, porque a roupa molhada com vento gelado é pior do que você tá sem roupa, né? E nesse segundo ano eu fui entendendo algumas coisas assim. Então eu fui lá para Patagônia com uma luva térmica, mas eu tinha o quê? Tinha uma luva térmica e uma luva de mountain bike. Um amigo meu tinha falado para usar uma luva cirúrgica por baixo para segurar um pouco o suor. Isso funcionou no começo, mas no meio da prova já não funcionava. E no final das contas, quando eu estava subindo o bendito Kilauea, então é para mim a montanha mais lazarenta, desculpe o palavrão, mais lazarenta que existe na face da Terra, era esse tal do Kilauea, que ainda mais tinha uma face que agora eles nem usam mais na prova, que parecia que alguém tinha ido com uma pá mexido a terra lá, cara, que você não achava uma graminha para firmar pé, era um passo para frente e dois para trás. E, nossa, cara, com rajadas de 60 quilômetros por hora ali, era uma mão no bolso, uma mão no joelho, tentando fazer um power hiking ali, e enquanto tava uma mão já congelando, se trocava, colocava outra mão no bolso e vai indo do jeito que dá, né, cara? Fazendo uma força absurda para tentar sair da montanha logo de uma vez. Acabei saindo de lá com ânsia de vômito, com problemas que eu tive no anterior também, a respeito justamente de fazer força mais do que deve, né, dentro de uma prova muito longa, você não pode deixar essa frequência cardíaca subir demais nesse sentido. E desidratei, obviamente, demais, então, momentos da prova que eu fiquei andando de costas na prova e urinando enquanto andava, porque senão ia ser tanto tempo perdendo, urinando durante a prova, que fazia xixi a cada 3 minutos, que eu tinha que arranjar um jeito de não parar. E nessa brincadeira eu ganhei 4 horas a mais do que eu planejava a prova, fiz os últimos 40 quilômetros dos 114 caminhando na prova e obviamente que tive um resultado muito pior do que eu esperava, quase fatores climáticos, né? Aí o que que a gente faz daí, Natan?
Volta. A Aumenta. gente volta de novo, né? Daí beleza, vamos lá. Nessa brincadeira, no segundo ano, eu consegui ganhar o Mini Patagonia Run. Tirei foto com todas as plaquinhas da, dos patrocinadores da prova. Uma, inclusive, era no aeroporto. Só uma menina e eu tiramos foto de todas as plaquinhas e daí foi no sorteio. Ela ganhou uma camiseta e eu ganhei uma inscrição de prova. Vá. Se deu. E o meu sonho era fazer 100 milhas na Western States, mas, pô, já tinha ido fazer 2,110 e eu não ia achar motivação para treinar de novo para a mesma coisa na prova. Eu falei, já que é de graça a prova, é de graça até injeção na testa, repetindo o Iron, o segundo Iron em 2014, lá vou eu treinar para 2020, daí nisso para fazer as 100 milhas da Patagônia. E infelizmente eu nunca vou saber como seria em 2020, porque teve a pandemia. Eu fiz, de novo, mais de 10 treinos acima de 10 horas durante o ano. Eu cheguei a fazer treino de 18 horas com o 10K com 5 mil de ganho em Bateias, que é um dos lugares mais pesados que tem na região metropolitana de Curitiba. Inclusive, é o local onde a Discovery Trail nasceu, né? Nossa casa aqui dos eventos. Um final de semana que eu considero o meu melhor final de semana da vida até hoje foi um treino de 9 horas e meia, que deu 80 quilômetros, com uns 4 mil de ganho, e no dia seguinte fiz uma prova de 12 quilômetros do Sesc de asfalto, com a perna zoada do dia anterior, porque era uma prova C que eu queria muito fazer, então prova C você não treina para ela, e você não descansa para ela, você faz ela do jeito que tá. Então se eu tinha o treino para Patagônia em 9 horas, ou eu podia fazer o treino depois da prova, que a prova era domingo, ficava inviável para mim, ou eu fazia no dia anterior. Então eu fui para a prova que eu tive que aquecer por 40 minutos antes de largar para a prova, então zoado que eu estava do treino anterior. E eu fiz os 12 quilômetros para 45 minutos, o segundo lugar geral, e a parcial dos 10 foi 36 e 49, numa época sem tênis e placa, que o meu recorde dos 2 quilômetros continua até hoje nessa prova, que foi 3:30 e 3:30. Eu não consegui virar Cara, isso daí. E se tem algo que me arrependo na minha vida é nunca ter feito um 10 quilômetros descansado nessa época aí depois, porque eu estava focado nas 100 milhas. Assim, nunca vou uhum. saber qual foi meu real potencial. Provavelmente um 34, 33 daria para fazer descansado, não sei. Sem tênis e placa. Não, e nunca vou saber, assim. Se for para falar algum arrependimento da minha vida, foi esse, assim. Eu só fazia as provas que eu ganhava inscrição, pelo fato de ser organizador e conhecer outros organizadores de prova, e, de novo, toda a renda familiar, né, direcionada ou para escolas dos filhos, e uma viagenzinha no ano, que seria a Patagônia de novo. E daí, pandemia veio 3 dias antes de uma prova minha, né? Eu sofri com a pandemia, a gente tinha a edição de Palmeira, no começo de 2020, já tinha rolado uma prova em Itmarsum e a segunda etapa foi cancelada e eu já tinha feito meu último treino para ir para a Patagônia e não fui. Eu até falei que ia fazer em treino, já que eu só fazia as coisas em treino mesmo, não competia, e eu acabei não fazendo as 100 milhas. Logo depois disso eu peguei Covid, quebrei, trinquei o calcanhar no Camapuã, aqui na Serra do Ibitiraquiri, onde tem o Pico Paraná. E depois disso virou história, né? 35 anos era o meu ápice, daí fui ficando velho, pandemia, não treinei afinco como eu deveria de treinar. E hoje em dia, mesmo eu treinando que eu gostaria de treinar e, né, nessa época eu não consigo performar tanto como foi, né, em 2019 e 2020. Eu não consegui chegar nesse ápice nunca mais, assim. Então eu fui para 2022, pós-pandemia, para fazer as 100 milhas lá, porque, né, vamos terminar o que nós começamos. Dessa vez eu não fui com a família, até essa prova tá no meu canal no YouTube. Fica aí a sugestão, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais nessa história, aí tem o canal lá no The É. Hill Methods. É, contando um pouquinho até de umas cenas ali, eu estava trabalhando no Sesc, então eu consegui passar no concurso para trabalhar no Sesc, porque eu não tinha eventos. Estava com metade dos alunos que eu tinha de personal antes, tudo por planilha, então a renda de casa estava, né, praticamente zero em relação ao que estava antes. Eu estava trabalhando das 8 da manhã às 6 da tarde no Sesc e ainda
dando algumas aulas de personal que eu mantive alguns alunos fora desse horário, então era 9, 10 horas de trabalho por dia, correndo meia horinha no horário de almoço, que era o que eu conseguia fazer no meu horário de almoço no Sesc, mais o longo de final de semana, e fui, sem ter a mínima noção se eu ia conseguir realmente terminar essas 100 milhas na Patagônia, porque era uma outra história, outra vida, outro momento, né? E não poderia ter sido mais mágico que isso, cara. Eu acho que se tivesse sido em 2020, não teria o peso, o significado que teve. Porque foi algo surreal ter, né, essa conexão de você. É óbvio que eu sou apaixonado por competição e é algo que me move muito e algo que hoje, com 42 anos, eu tô tendo que trabalhar minha cabeça de outras formas, assim, que isso não me puxa tanto mais para frente, assim, mas eu tava lá para como se fosse uma despedida, né? Tipo, foram uns 5 anos para cá entre nós, né? 2017 e 2022, aonde todo o meu aporte financeiro e toda a minha vida estava direcionado para um local, e ali é a minha despedida para Patagonia Run. Uhum. Então foi um desfecho assim que não poderia ter sido melhor de você ir lá, sentir a energia de todo mundo, você largar do lado do Paul Capel, cara. Você tá ali, cara, a 5 metros, 3 metros dele, ter cumprimentado ele um pouco antes da largada, ter momentos de baixa onde você acha que você não consegue dar mais nenhum passo e teu corpo resetar e quando você vê, você tá correndo melhor do que você estava no começo na prova e vivenciar o quão incrível é o corpo humano, sabe? E ali eu entendi, cara, e ali que colou minha paixão no endurance de forma geral, assim, né, do trail running. Porque eu fui para ele porque situações me levaram, lado financeiro, eu comecei a viver do esporte, tem a parte do lado técnico que eu falei das trilhas, mas para mim, cara, a, né, o esporte de endurance de forma geral, ele se espelha muito com o que é a nossa vida. Porque, assim, nossa vida é imprevisível, né? Uma hora você perde o emprego aqui, você pode perder um ente, né, querido da sua, né, tinha um pai, algo do gênero, assim, alguém que te dava um suporte emocional ou né, material. E daí, o que que você faz? A vida não para, né? A vida continua. Então, a prova, ela acaba sendo uma brincadeira até nesse sentido, né? Você tá ali brincando, cara, porque, pô, você teve que desistir de uma prova ou não, tá, é uma prova só, mas ela te testa de várias maneiras, que é como se fosse uma escolinha para a vida, né? E na Patagonia Royal eu tive vários momentos assim, né? Que eu não sabia mais o que ia acontecer, pô, mas na pandemia eu não sabia o que ia acontecer, tava com a minha esposa grávida da nossa princesinha, e aí? Você não tem dinheiro para comer direito, você vai ter mais um filho, você vai fazer o quê? Daí, de repente, surge um, um concurso, eu estudo 3 dias e passo um concurso com 800 pessoas lá no Sesc, tipo, era para ser o negócio, surgiu, eu não perdi esperanças, né? Em uma hora, né, não sei no que você acredita ou não, né, mas veio algo ali e te mostrou um caminho que você não estava vendo, né? Então, se você tiver paciência e você respirar fundo e abrir um pouco os olhos dentro de, obviamente, de um escopo do que você treinou, obviamente, não caindo numa simples superação por si só, mas você às vezes não tá vendo que tem uma solução ali. Pô, começou a ter mais sono, agora começa a tomar um pouco mais de café. Pô, começou a ficar com frio. Pô, coloca bandana, coloca luva, coloca norak. Pô, começou a transpirar demais, tira isso daí. Tá fazendo muito xixi? Calma aí, você tá tomando água demais ou você tá com muita friagem? E nessa prova eu fui lacrando esse tipo de coisa. No tanto que eu usei a norak só no topo do Colorado e às 3 da manhã num vale aberto, assim. O resto foi corta-vento, buff, luvinha. Cheguei depois no final da prova, fui ver vídeos depois que eu dormi um pouco. Na prova eu vi vídeos de neve, eu falei, nossa, dando retrospectiva de 2017, que eu soube que teve neve. Não, fui agora à tarde. Eu falei, como assim agora à tarde? Você passou no Quilaná e tava garoando, depois disso virou neve. Eu falei, nossa, dei sorte, né? Mas assim, tipo, foram coisas que eu fui vendo que aconteceu no ano anteriores, né, que eu fui e que eu errei, e eu consegui, né, ter calma e ir direcionando e consertando e arrumando.
nesse paralelo que eu falo com uma vida, né? De você, às vezes, dar um passinho para trás e respirar fundo e tentar achar uma janela para você achar uma saída, né? Uma porta fechou, abre uma janela, mas acha uma saída. Então, é isso, cara. Patagonia Run, para mim, ela ressignificou o esporte. Para mim, assim, foi algo que virou algo a mais, assim, podemos dizer, uma relação com a vida. Legal, cara. Pô, obrigado também por compartilhar isso. Realmente é uma reflexão, né, que vai além do esporte, da técnica que a gente utiliza, mas realmente o que isso pode significar também, né? Não que tem que significar alguma coisa além, né? Pode ser só pela corrida em si, mas pode significar muita coisa além disso também, né? Eu gosto de pensar nisso também. E, cara, tu já comentou muita coisa aí, né? Falando, né, de toda essa preparação, coisas que tu fez no teu treinamento, que tu acha que são importantes, assim, mas com toda a tua experiência que tu tem, tanto treinando pessoas como aplicando em ti mesmo, né? O que tu estuda, assim, tem algum elemento do teu treinamento que tu não abriria mão por nada? Não precisa necessariamente ser aquela bala de prata que resolve todas as coisas, não é isso, mas tem alguma coisa que tu não abre mão, algum tipo de treino específico, ou de força, ou uma técnica de recuperação, alguma coisa aí que tu considera importante demais para tua vida como corredor? Nossa, mãe do céu. Olha, eu acho que periodização é algo muito importante, né? Você fazer um planejamento a longo prazo e você ter algo com fundamento, né? Com lógica. Eu uso muito como eu vim do triatlon, né? Tem um livro que se chama de Triathlon Training Bible. Então fica aí a dica para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais de assunto de periodização, mas o cara é um mago a respeito disso. Inclusive, o aplicativo Training Peaks, bebeu muito da fonte do Joey Friel, nome desse cara. E ali, cara, eu meio que adaptei, obviamente, né, do triatlon pro trail, algumas coisas ali, por exemplo, ter as semanas recuperativas a cada 4 semanas, né, dentro da periodização, que isso te dá margem para fazer ajustes, né, mas, pô, essa semana eu fiquei gripado, eu não vou conseguir fazer um treino longo. Putz, daí agora começou a virar uma bola de neve, quando você tinha planejado o negócio, agora você vai ter que começar a dar saltos muito grandes. Então, pô, mas da semana que vem era a semana imperativa. Puxa ela para cá, final de semana é uma rodagenzinha leve, e daí você, obviamente, você precisa de uma periodização mais longa, né? Então, você não consegue se jogar numa prova grande aí com 3 meses, 2 meses, sei lá, 4 meses, depende da maturidade de cada atleta também, obviamente. Lembre-se que a gente está falando algo genérico, que cada caso é um caso. Mas ela te dá margem para você fazer ajustes, né, dentro desse sentido, uma periodização um pouquinho mais longa. Mas acima de tudo, obviamente, você pensar nisso, mas você escutar teu corpo, cara. Será que é o momento certo de eu deixar meu corpo com estresse ou não? Esse nível de estresse é um estresse de fadiga que realmente a gente precisa, porque se a gente não tiver o acúmulo de fadiga, a gente não tem adaptação. Ou será que isso é um sinal já de um excesso ou não? Então, com o tempo, com o tato, você vai pegando feeling, assim. Então, é algo muito louco, cara, que eu brinco muito com os meus alunos que eu sou o exemplo das coisas boas, mas das coisas ruins muito mais, porque eu já errei de todas as formas possíveis comigo e eu tive no teórico prático como não fazer também. E isso você vai criando tato, né? De você saber assim, cara, esse caminho vai dar ruim. A gente vai dar um exemplo aqui para não ficar só no abstrato. Como eu tenho os eventos, tem momentos que eu não consigo fazer a minha progressão de treinos. Por quê? Porque eu vou ter que ir para trilha, ficar marcando trilha, às vezes batendo facão, 8, 10 horas lá com uma mochila nas costas, que acaba entrando para um lado assim, tipo, eu fico preparado para perrengue, mas isso não é corrida, sabe? Então, performar é diferente. E daí sai os momentos das provas e eu tenho que voltar minha periodização, se eu estou fazendo algo para uma prova. E daí teve uma época que eu fui fazer um treino longo na estrada de Itupava. E a estrada de Itupava, o caminho de Itupava aqui é a primeira estrada feita de morretes da Curitiba. Ela originalmente terminava na Praça Tiradentes, a principal praça de Curitiba. E hoje ela tem um resquício, ela só tem um trecho conservado de 19 quilômetros dentro dela. E
como, né, o caminho era daquelas estradas de pedra, assim, sabe? Que nem tem em Paraty, no caso. Exatamente como tem no Caminhos do Ouro lá em Paraty. E, cara, é pedra, não é trilha. Então ela é dura. E eu não me toquei que, tipo, eu tava fazendo coisas em trilha de grama fofa, e daí eu fui fazer um bate-volta lá, né? Pô, são quase 40 quilômetros de pedra. E eu tive uma fratura por estresse uma semana depois, 10 dias depois, no quadril. E eu parava pra pensar, pô, da onde que veio essa dorzinha chata? O que que será que é? Será que eu bati? Aí passa 2, 3 dias, ela continua. Passa uma semana, ela continua. Eu falei, caramba, é fratura por estresse. Me dei mal. 4 meses de gancho. Como é que ela veio? Eu falei, cara, era o chão duro da pedra. Eu tinha que ter feito uma progressão de chão duro, como eu não estava fazendo asfalto, estava fazendo só a grama, eu pequei ali. Então, assim, principalmente os atletas que ficam flutuando do asfalto para trilha, ou eles não se ligam muito do tipo de terreno ali, cara, é algo que é facinho de você perder a mão e você é, ganhar 3, 4 meses de gancho, né, cara? A fratura por estresse, você é problema ósseo, é como se fosse uma osteoporose, né? É osteoblastos, osteoclastos, dois nomes de paratormônio que hoje em dia eu nem lembro o jeito como que eles funcionam, né? Brincando. Mas é um nome engraçado que eles constroem e reconstroem seu osso e demoram meses para reconstruir. Então, teria sido melhor se tivesse quebrado a tua perna e se curava mais rápido que uma fratura por estresse. E isso tudo por quê? Porque você não parou para pensar num detalhezinho de terreno, numa periodização quebrada, né? Porque eu quebrei por causa da minha especificidade, do que eu tenho que organizar a prova e não eu não vivo da corrida como atleta e não escutar o corpo, né, cara? Então é muito louco, assim. E isso dá um plus a mais também pro trail running, né? De você é um quebra-cabeça gigante com possibilidades e tem mil maneiras de você seguir caminhos. Você tem que entender que o Natan, por exemplo, se eu estivesse treinando o Natan, você tem filho agora, né? Recente, não tem? 6 meses. 6 meses. Oh, que saudade nenhuma dessa época. Nem lembro o que é dormir uma Olha, noite inteira. tá dormindo super bem, né, meu amigo? Ah, excelente. Eu imagino, né? E daí, pô, eu vou lá e planejo o negócio, é o Juliano na frente do computador planejando o treinamento pro Natan, e essa noite passou em claro, porque você tá, sei lá, levando uma madeira pro teu filho ali, cara. Então, eu brinco que a nossa área, ela é teórico-prática, a gente tem que ter o conhecimento, mas é tipo um Picasso das atividades físicas, né? Que você tem que desenhar algo em cima de uma pessoa que exige um pouco de arte, assim, né? De achar as ferramentas. Uhum. E ela é um norte, né? Onde você tem que ter certas adaptações, assim, e fazer essas coisas. Então, para mim, periodização, fechando a pergunta, periodização e feeling, né? Você conhecer a pessoa que está sendo treinada, né? E escutar os sinais dela para não cair nessas arapucas, né? Que você pode surgir da onde você menos espera. Juliano, tu comentou aí já algumas vezes sobre a Discover, né, Trail Run, e já fica aqui até o convite aí pro pessoal que quiser conhecer mais as provas aí no sul do Brasil, né, tem 4 provas, se eu não me engano, já, né, pro ano que vem, e, e essa questão de organizar provas, assim, acho que é uma coisa que muita gente que corre já pensou em algum momento, assim, pô, acho que eu vou começar alguma prova. Não deve ser tão difícil assim organizar uma prova, ou às vezes o contrário, né? Pô, não vou fazer isso aí, deve ser difícil demais. Conta pra gente aí como é que é essa experiência de estar à frente de uma prova, né? Uma série, na verdade, de provas, né? Igual as tuas que acontecem aí ao longo do ano. E como que foi que tu teve a ideia de iniciar isso e como que é hoje dar conta de organizar, assim, tantas provas ao longo do ano? Cara, é um desafio e tanto. E eu encorajo todo mundo que acha que é fácil, vai para a sua prova. Porque você precisa passar por essas vivências, assim, para você entender, né? Então, por exemplo, eu tirei foto na saída do Sesc, ali finalzinho de pandemia, etc., e minha transição para voltar a executar eventos pós-pandemia, eu fui fotógrafo da Falca Radical, ainda estou lá, né? Por exemplo, Paraty, todos os anos eu vou tirar foto lá e eu faço questão de ir. Mas hoje
me considero, quem sabe, aí um dos, se não o único, um dos poucos a viverem 100% do trail running, né? Porque eu organizo eventos, eu tenho poucos alunos, porque eu não sou uma assessoria, por conflito de interesse, porque eu organizo provas, então eu me posiciono como um profissional que vai dar aula de personal, um trabalho mais direcionado, assim como um complemento, né? Eu não vou estar em provas com estrutura, etc. Eu acho que isso tem que ser bem claro. Eu vejo como um conflito de interesse, pelo menos local, né? Não acontece isso de forma em outros locais, por exemplo, Jaraguá Sky, né? O pessoal tem live fitness lá e nem enche em prova, mas aqui em Curitiba tem a prova de outras assessorias aqui e as assessorias não vão para aquela prova. Então, no momento que eu abri a Discover Trail, eu saí da sociedade do João Andarilho e parei de me posicionar como assessoria, assim, para não ter esse tipo de conflito regional. Enfim, eu precisei tirar foto para entender aonde que o fotógrafo poderia se posicionar dentro do meu próprio evento. Eu me tornei um melhor organizador de eventos a hora que eu passei 2 anos tirando foto pela Foco Radical. Na hora que eu organizei uma prova de corrida de rua, na hora que eu trabalhei de staff, na hora que eu trabalhei de coordenador geral, de coordenador de percurso, e na hora que eu corri provas, na hora que eu fui para a Patagônia Run, eu me tornei um melhor organizador. Então, eu acho muito importante você cada vez mais abranger outras partes, outras áreas, né, para você entender melhor como funciona um todo. E a história da Discover, ela começou, na verdade, em 2014, foi uma prova dos perdidos, pouquinho antes da TIC lançar Agulhas Negras, foi um ápice, assim, na época, assim, fez o primeiro boom, podemos assim dizer, do trail running nacional. E o Laércio, né, o meu sócio da Discover Trail, ele organizava só provas de mountain bike e de ciclismo, e ele foi nessa prova dos perdidos lá assistir a prova. Eu falei, pô, aí, né, tipo, sou um amigo de infância, mas fazia tempo que a gente não se conversava, a gente até se formou no positivo em anos similares ali, se cruzava lá, mas a gente não tinha mais amizades, assim, forte, né, de se ver com frequência. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Tava pensando em vir pro trail running agora? Falei, tô pensando, mas eu não manjo muito, mas organizar eventos eu entendo. Falei, pô, tá aí, né? Tava com aquela mentalidade de vou experimentar tudo que aparecer na frente, desde a saída do tênis em mesa. Eu falei, organizar eventos eu não organizei ainda. Eu organizei tênis em mesa com meu pai, né? Eu organizei jogos jurídicos com ele, jogos da juventude, fui como árbitro do mesário, ou um outro evento menorzinho, assim como foi o árbitro geral, mas já fazia mais de 10 anos que eu não fazia nada assim. Falei, a hora que você tiver certeza aí, me fale que a gente senta para conversar. 2 dias depois, estava a gente numa panificadora, apertando a mão, fazendo um acerto ali, uma sociedade de fio do bigode, e resolvemos criar um evento de trail running. Eu ia vir como diretor técnico trazer tudo o que precisa para um evento e ele vinha com a parte administrativa, estrutural, né, e de vendas e etc. do evento. E a esposa dele, atual agora, acabaram de casar, inclusive, depois de 10 anos, ela era o marketing que dava a cara. Eu acho importante falar também isso daí, que tem várias coisas que fizeram o Discovery funcionar bem, né? Ela ser uma profissional absurda na hora de dar estética, ele de ser um cara que eu falava algo no final do dia estava feito, com uma execução que eu não conheço uma pessoa hum, na região igual a ele, e eu com o toquinho da trilha, de ver aqueles detalhes, aquele nuance, assim, do corredor, do que o corredor quer. Realmente ele quer. Que no final das contas ele quer viver o trail running, quer viver o meio da natureza ali. E eu acredito que eu me especializei muito esse designer, podemos assim dizer, né? Desenhar provas e ela ter nexo da distância curta para média, para longa, que não é uma distância para outra, não é só 20 quilômetros de estradão sabe, enxertado ali e não tem um atrativo diferencial. Você tem que terminar a prova e você está conversando com teu amigo que fez a distância maior e falar assim, pô, ano que vem tem que voltar, porque eu vou ter que ver o cume daquela montanha que você subiu, ou a cachoeira que tinha o cruzo de rio que tinha na outra distância.
E essa pegada que a Discovery Trail veio vindo, ela veio se moldando, né, de descobrir trilhas primeiro, porque na época o pessoal foi tudo para ultramaratonas e não tinha prova menos de 10 quilômetros para fazer, e a gente trouxe de novo para o mercado, e algo é muito comum ser visto hoje, mas assim, eu falo de boca cheia que 2016, 2015, 2016, ali nós colocamos como padrão ter o 6/7 quilômetros, o 13, 14 e a meia maratona, que é essa divisória quebrada, né? Que não é o 5, 10, 21, que é os 6, 7, né? Subir a cada 6, 7 quilômetros de distância. Então a gente deu muita atenção para o cara que está começando para a gente trazer esses atletas para a prova e a Batel Run, que é a prova de rua do Laércio, da GL Promo. Ela injetou muito mailing para a gente, então a gente conseguiu fazer muita conversão, a gente tem 30% de conversão em todos os nossos eventos, então se a gente coloca 1.000 atletas, 300 atletas são primeira vez na trilha, vindo graças a essa conversão da prova da corrida de rua, e isso, se tem outros organizadores escutando, fica a sugestão de você trabalhar uma prova de rua em paralelo para você ter como injetar na sua região e crescer o esporte na sua região, porque as provas longas traz atletas de outros locais, né? Ela fomenta o turismo, mas ela não fomenta muito o local dessa iniciação, de trazer pessoas novas, né? Então você precisa fortalecer a tua região nesse sentido. Então a Discovery veio nisso daí também com a ideia de trazer locais novos. Agora a gente não tem trabalhado tanto em trazer locais novos nesse sentido, porque a gente está tentando maturar distâncias novas, né? A gente fez 43 ano retrasado, ano passado, esse ano, eu esqueço que a gente está virando o ano agora, né, Nathan? Está aí dia 30? Dia Eu já estou 30. falando com 2026 já. E daí teve esse ano que a gente fez os 53 quilômetros aí, 52 quilômetros, que deu a distância maior em Palmeira. Então, para a gente maturar com qualidade, com segurança, a gente precisa ficar um pouquinho mais no local. Mas, assim, sempre vai ter algo novo. Vai ser a prova de Bateias, né, que a gente já teve 8 edições lá nesses 10 anos. Ah, é uma prova que eu reformulei ela 6 vezes, para você ter ideia. Então, 6 vezes ela foi diferente, cara, no mesmo local. Então nunca vai ter ali, você bateu o recorde. Você não vai bater o recorde, meu amigo, porque a prova vai mudar de novo. E ela vai trazer, nem que seja pelo menos uma trilhinha paralela que você não tinha visto, algo do gênero. Ou se eu não mudo na distância curta, ela criou uma distância nova lá para cima, ou ela remodelou a do meio, vai ter alguma novidade assim, ou ela vai vir noturna no outro ano e vai trazer algo para você viver o trail running de uma forma diferente. Então, a Discover Trail é para ela você redescobrir que seja, então, o trail running de uma forma diferente, seja uma distância nova, num trajeto diferente, alguma peculiaridade nova, assim podemos dizer. E nessa brincadeira, pós-pandemia, só nós sobrevivemos aí, fechou a TRC, fechou na Aventura, fechou a Amazing Run, surgiu provas novas, locais, aí, o Perdidos agora, se não me engano, aí agora é o Léo Meira, que era um atleta das antigas aqui regional, que acabou assumindo esse compromisso aí de tocar essa prova regional, e eu não quis tocar desculpa, Valmilana abrir aí, mas o Valmilana chegou a trazer essa proposta para mim, e eu não quis, porque não fazia sentido para mim tocar uma marca que não é a minha marca num local que nem é mais o local. Eu acabei, até falei que faria a Discovery Trail Tijucas, Discovery Trail Araçatuba, se fosse o caso, mas não o Perdidos aí, mas graças a Deus que o Léo assumiu a posição de estar tocando um outro evento, porque eu acho que eu não vejo como um concorrente, e demorei muito para entender isso, que se você fica sozinho no mercado, é bom, você quantifica o valor que você quer, isso, aquilo, mas o esporte, de forma geral, enfraquece demais. E tanto a gente como a gente se acomoda, quanto menos pessoas, né, trazendo pessoas para o esporte, né, ainda mais com o boom da corrida de rua que está acontecendo, a gente precisa ter mais eventos, obviamente fazendo o negócio da forma certa, sem se prostituir, com a estrutura que deve de ter de segurança, principalmente de socorristas e etc.
né? Mas a gente precisa que tenha eventos assim a mais nesse sentido, né? Então, hoje a gente está com 4 provas, né, da Discovery Trail. Já tivemos 5 no ano. Enxugou porque é uma loucurada. Acaba saindo de uma prova e indo para outra e você acaba não dando tanta atenção para os locais e, né, para você melhorar os locais de certa forma. E a gente achou um sweet spot, assim, podemos dizer, 4, 3 etapas no ano, assim, é algo assim que a gente consegue deixar o evento gordinho também, no sentido de ter bastante inscritos, que é bom para o visual e é bom para não trabalhar de graça, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está ganhando dinheiro e eu já cansei de trabalhar de graça e não estou falando de coisas antes da pandemia, então eventos recentes eu já trabalhei de graça também. Então a gente achou um ponto assim que a gente consegue trabalhar de uma forma mais segura assim e dar mais atenção para os locais como eles merecem, né? Dar devolutiva para os locais, dar devolutiva para a comunidade que mora lá, para os parques que a gente acaba entrando e etc. Fica o teu convite aí do início aí, de quem acha que é fácil aí, organize sua própria prova, né? Porque realmente é muita coisa que tem que pensar e muita responsabilidade também, né? Então eu nem não consigo nem imaginar o tanto de coisa que tem que fazer, né? E quem sabe aí agora eu tô voltando para o sul do Brasil, quem sabe esse ano aí rola de prestigiar alguma das tuas provas aí no Paraná, se der certo, vai ser muito legal. Ah, já está convidado já e também se quiser ver o backstage, e eu já deixo aberto isso daí para o público em geral, que tem pessoas que falam que é caro, daí eu falo assim, troco a inscrição por um dia de trabalho, tá? Então fica aí a propaganda. Se você está numa situação financeira que você não consegue se inscrever numa prova e mora na região metropolitana em Curitiba e queira trabalhar um dia do lado, fazer o que eu faço geralmente 8, 10 dias, indo para o local, eu troco essa inscrição para você correr a prova, para você me ajudar por um dia. Estou precisando, porque geralmente o pessoal vem uma vez e não volta a segunda, tá? Então, Já fica aí esse depois eles convite já dizem que com. compensa pagar essa prova. Vamos ver, que quem sabe tu consegue uns novatos aí, pelo menos para um ano. Porra. Pô, primeira vez que eu ouço aí alguém abrindo essa oportunidade aí, talvez seja interessante aí, porque direto tem gente aí, né, reclamando dos preços, Porra. né, ainda mais esse último ano aí, né, reclamando dos preços de algumas provas específicas aí, então essa daí o preço vai ser só o seu tempo aí, né, que tem gente Venho que fazer tem, o freela aqui. é isso aí. Ô, Sadok, só pra gente, antes da gente ir para nossas perguntas finais aí que eu tenho, que são umas perguntas rápidas, a gente tem aí um furo de notícia, né, para soltar, que no momento que a gente está gravando, né, hoje isso aqui, esse episódio, você já postou algumas coisas sobre a The Hill Race, né, uma iniciativa nova aí, mas não deu maiores detalhes, maiores informações sobre o que vai ser exatamente isso, como que vai funcionar, onde que vai ser. Então, já pode compartilhar isso aí de forma exclusiva aqui com a audiência do Treio Tropical agora? Ó, hoje, na teoria, não posso, mas como você falou que você vai publicar mais pra frente, então a gente vai conversar agora, que eu não quis nem falar por mensagem, você viu, né? Nem eu tô sabendo o que que é isso aí, é o maior mistério. Não, porque já que você falou que usa a imagem para cortes, eu quero ver a tua reação daí também, eu acho que vai ser interessante. Porra, Juliano, tá se achando um monte aí, pô, eu longe disso, assim, eu acho que com a própria Discover Trail, a gente nunca conseguiu se posicionar nacionalmente falando. Vem gente de Santa Catarina, vem de São Paulo. A gente é líder no Paraná, mas a gente se resume a isso, sabe? Então, não, não conseguimos dar aquele salto para um evento nacional, mas estamos até entregando muito mais do que uma prova regional entregaria. Ficamos presos num meio termo ali. E a de Rio Race, ela surgiu com duas necessidades, assim, né? Primeiro, né, o nome, obviamente, ele já vem do The Rio Methods e de projetos que há 8 anos eu deixo guardado. Então, pessoas, assim, próximas de mim, que também são organizadores de evento, me cutucam direto falando que eu preciso tirar do papel algumas coisas que eu falo e não faço, que na verdade era medo. E o cara que fica falando tanta coisa a respeito de provas, etc., mas nos seus sonhos mais profundos estava se escondendo definitivamente e dando desculpas, né?
E daí uma delas é, obviamente, como a Discover Trail tem um sócio e eu estou preso dentro de uma outra empresa, ele tem várias provas, né? Ele tem 8, 9, 10, já chegou a ter 18 provas no ano. E eu acabo fazendo o quê? Eu dou um personal aqui, eu tiro foto ali, eu tenho meus alunos e planilha, eu organizo 4 eventos, daí eu faço um treino de final de semana ali. E, cara, 3 filhos na escola, né, meu amigo? Chega uma hora que cansa ficar tapando buraco, né? Tapando o sol com a peneira. E o canal de Rio Method é um projeto de 8 anos já, tá virando, tem 7 anos e meio já. Eu abri ele com a ideia de, por exemplo, dar cursos de capacitação para outras assessorias. A ideia era ficar famoso nacionalmente, falando para vender para assessorias que estivessem começando no trail running. E eu não toquei isso para frente, porque veio pandemia, e daí tive depressão, tive vários problemas também pessoais, assim, que acho que não cabe abrir muito agora nesse sentido. E, obviamente, ter algo que eu pudesse falar que é só meu, né? Que seria agora a de Rio Race. E a de Rio Race, inicialmente, ia ser um evento conceito, certo? Então, a ideia era fazer algo que não precisasse colocar 750 pessoas dentro, que nem a Discovery Trail teve média de 750, né? Tem o maior evento com 1.000 inscritos. Então, é um dos maiores circuitos do Brasil, mas ela precisa estar engordada nesse sentido para que a gente tenha um preço bom, já que nós somos uma prova regional, não é uma prova que dá para cobrar os valores de uma Lamisson, de uma Paraty, etc. Né? E a gente consiga pagar tudo que a gente quer dar para eles. Então eu falei, vou fazer uma prova conceito, né? Que seja uma prova no estacionamentinho de um IAT, uma backyard, por exemplo, né? Que é uma prova mais nichada, algo do gênero assim, que eu possa fazer esses projetos paralelos, ter uma outra fonte de renda e ter algo que eu possa fazer 100% as minhas loucuragens nela, né? Que eu possa trazer as minhas ideias com força. E daí, tô eu lá, chorando as pitangas, virada de ano, pensando que eu vou fazer. Eu não tenho um puto para fazer esse evento, como é que vai fazer para vender ele, isso, aquilo. Meu amigo que organiza eventos, que vai fazer a arena da de Rio Race, ele falou que daria estrutural para mim, daria um mailing que me ajuda a fazer a levante de patrocínios, etc. Beleza, crie coragem, vamos tocar. Mas e daí? O que eu vou fazer? E daí, um belo dia, bate a minha porta a presidência da BC Trilha oferecendo o Campeonato Brasileiro de Corrida de Trilhas e Montanha. Então era isso que eu estava escondendo, meu amigo. Foi algo surreal. Inicialmente eles queriam, óbvio, para Discovery Trail Morretes. Por quê? Porque o Olímpicos já tinha ido lá fazer uma prova da BPC Trilha Morretes nas minhas trilhas. Já tinham mostrado que ele tinha um potencial turístico diferenciado. E o Bonato, né, que é o vice-presidente da BC Trilha, corre minhas provas direto. Tem noção, mora aqui em Curitiba, tem noção que é até 10 anos de carreira e tá liderando o mercado e fazendo um negócio com primor, assim. Então, isso não vou deixar a soberba de lado e dizer que a gente faz um trabalho bem feitinho. Não foi de ontem que surgiu essa oportunidade, né? Então, dentro das pessoas que têm capacidade para fazer, que têm currículo, que têm noção do que estão fazendo, surgiu eu, entre outras duas possibilidades. Acredito eu que uma delas era Campos do Jordão, que acabou caindo pela data, e mais uma outra que eu não sei quem que é, para tocar o Campeonato Brasileiro. Só que, né, conversando com o Laércio, tanto ele quanto eu, batemos no pé que falamos que Morretes não é o local para fazer a prova. Não é o local porque março lá tem uma quantidade de um volume de chuva absurdo. Então já tivemos aí um problema agora. Onde que foi? Na Chapada Diamantina? Acho que foi. Você sabe dizer? Que deu o problema de trombo d'água no cruzo de um rio, né? Uma cachoeira, uma coisa assim. Então, a gente tem 17 cruzos de rios nascentes. É óbvio que alguns são pequenininhos, mas tem 3 muito grandes que inviabilizam fazer essa prova fora de maio ou agosto. Por isso, a nossa prova sempre é em agosto e agora a gente está mudando o Discover de Morretes, ali no Marumbi, para maio, para fugir do efeito La Mission, que a gente sofre muito com La Mission. E daí a gente está tentando fugir um pouquinho do evento lá, do efeito La Mission, trazendo ela para maio, mas maio já é uma data já agressiva para a gente, assim, nesse sentido que ela
tinha um volume um pouquinho aceitável, mas tem um volume de chuva um pouquinho maior. Em março, sem chance nenhuma. O quê? Né? Assumir uma bronca dessa, assim, que tipo, é um all-in, definitivamente, né? Um jogo de pôquer ali onde você vai jogar todas as suas cartas ali. E a Discovery Trail com 10 anos de carreira, meu amigo, é muita coisa em jogo, não vale a pena. Uhum. Então a gente negou, né? Como Discovery Trail a gente negou. Então agradecemos, né? Com muita dor no coração. Eu já sabia, né, que não iria para frente quando ele falou do local. Tínhamos oferecido outros locais ali, mas nada não apetecia muito ele. E daí foi ao ponto que depois eu dei uma cutucada no Klaus e falei assim: o problema é que você está muito apaixonado por Morretes. E eu sabia que Campos do Jordão, né, já devia estar com a corda para estourar lá, já não ia dar muito certo lá. Eu falei: tem um outro negócio para te mostrar aqui. É um projeto pessoal meu, tô abrindo um CNPJ novo para isso daí, né? Obviamente, tô vindo com a equipe que eu organizo provas lá e tô vindo, né, com a mesma estrutura da Discovery Trail, com o know-how que eu tenho de 10 anos de executar eventos. Mas é que, ó, em vez de se descer Morretes, que é 1h30 de Curitiba, do aeroporto de Curitiba, tem um pedágio, etc., a gente já sofre um pouquinho para venda local nesse sentido. Eu tenho outro local a 25 minutos do aeroporto de Curitiba. E detalhe, a Serra da Baitaca é colada da Serra do Marumbi, ou seja, é a mesma vegetação. A gente vai pegar, em vez de usar resquícios da trilha do Tupava lá de baixo, a gente vai pegar uma porção maior do trajeto de Tupava, que eu comentei anteriormente na conversa, na parte alta daqui. A gente vai fazer uma arena, que a gente tem as possibilidades XYZ aqui, que eu não vou falar agora os nomes ainda, que esse ainda eu estou fechando, então na hora que abrir esse podcast já tem esse local, mas esse eu vou guardar ainda, mas que são nomes fortes da região que a gente pode colocar uma arena com 1.000 atletas se precisar colocar. Então, a gente tem a mata que você está apaixonado lá embaixo, aqui em cima, 25 minutos do aeroporto de Curitiba, anuncia como Grande Curitiba. Você pode vir de avião de qualquer lugar do Brasil, parar num hotel em qualquer lugar de Curitiba, São José, Campina Grande, 4 Barras, que é o caminho ali, pegar um carro ali, não localiza, sei lá o quê, em 20 minutos você está na arena. Então você tem uma junção de tudo. Só que por que ninguém nunca fez prova lá? Porque precisava vir muito bem estruturado e existem riscos também de você fazer provas em área de preservação, etc. A gente já faz lá no Marumbi, lá embaixo, mas no Marumbi a gente não sobe cume de montanha, né? A gente faz nas trilhas, na parte de baixo, e no caso nessa de cima a gente vai atingir cume de montanha. Então tem toda uma FEPAM, Federação Paranaense de Montanhismo, por trás, tem politicagem por trás, e graças a Deus, e graças ao Campeonato Brasileiro, eu estou vindo muito bem amparado. Então tenho apoio da Assembleia Legislativa, do governador, da Secretaria de Turismo. Eu entendi por que essa prova está sendo executada só agora. Eu entendi por que eu vou estar tocando esse brasileiro agora. Porque eu precisei passar 10 anos de know-how, fazer provas grandes no sentido, né, não só da ultramaratona que a gente fez de 50 quilômetros, mas quando eu estava no Sesc, eu organizei o Sesc Triathlon Caiobá, que é um dos triatlons, os maiores triatlons do Brasil. Cheguei a entregar 19 ofícios para entidades, para polícia, para bombeiro, para BPMOA, que é o resgate aéreo, que é algo que eu aprendi lá e eu vou trazer para esse evento, para a gente ter o resgate aéreo de prontidão para esse evento. E eu trabalhei com a politicagem, né? Porque o Sesc, o presidente do Sesc é o vice-governador, então, o Darcy Piano. Então, eu aprendi como lidar nessa parte de politicagem para me blindar e fazer o que era necessário para a gente ter um campeonato brasileiro do jeito que ele merece ser. E se eu não tivesse passado por tudo isso, cara, eu não teria conseguido, não estaria conseguindo estruturar em 20 dias, né? Então, agora tá fechando um mês já, mas agora dentro do recesso, né? Tô aí 5 dias aí engessado, sem, entre aspas, nada para fazer em parte legal e documental, assim, para rodar, assim, mas em 20 dias eu saí de uma prova, entre aspas, bem entre aspas, do zero, que é o meu sonho há 8 anos fazer um evento lá, mas eu, naquele meu medo de tocar um projeto, foi a hora que eu falei, agora vamos tocar o projeto, vamos fazer o negócio acontecer.
a estar fazendo o Campeonato Brasileiro Corrida em Trilhas, cara. E quem sabe aí, se Deus quiser, né? Ou um fiasco nacional, ou tá salvando, né? Porque a gente não teria Campeonato Brasileiro, cara, em 2026 se eu não tivesse dando cara a tapa. Então, definitivamente, na Discovery Trail não dava dar um all-in, mas, cara, lembra lá no começo que eu falei que eu sou o cara 880 apaixonado pelo negócio? Nunca em sã consciência, cara, eu ia recusar tocar um Campeonato Brasileiro, cara. Pô, tudo que eu tô falando aqui pra você, cara, de meu pai organizar eventos, etc, assim, parece que agora eu tô achando a razão de eu estar realmente no esporte, sabe? Não era pra passar uma planilha para uma pessoa, não que isso não significa, não que não tenha significado, acho que todas as vertentes são importantes, não é à toa que eu faço quase todas elas, né? Mas assim, quem sabe ali seja uma das razões assim para eu estar nesse esporte, né? De tentar trazer uma mudança pro esporte profissional, porque a gente está vivendo hoje, cara, uma mudança da postura mundial dentro do esporte, que não é oficial, eu não tenho informações privilegiadas, mas é algo que desde 2022, quando a WA falou vamos se unir com a WMA e a ITRA e fazer um mundial unificado, ali você entendia o quê, meu amigo? O que você entende, Natan? O que vai acontecer com o futuro do esporte? Cara, vamos entrar nas Olimpíadas, meu amigo. É uma questão de tempo. Será que vai ser na Austrália? Será que vai ser no outro ciclo? Mas está muito perto disso, cara. Eu fui na Ticket Sport Summit, né, um evento para organizadores de evento, e foi uma das Bambambam ali dentro da CBAT, e ela falou que ela foi ver a Ultra Trail do Mont Blanc e que o próximo Mundial a WA vai tocar. Eles vão tocar, porque antes eles só davam suporte. Então, a WA tá flertando, cara, com o trail running há muito tempo e eles já estão fazendo acontecer com o trail running para eles acompanharem um UTMB em Chamonix e para eles falarem que agora nós vamos tocar o Mundial. Meu amigo, é uma questão de tirar o 400 metros com barreira, nada contra, tá? É só um exemplo, mas é questão de tirar o 400 metros com barreira e colocar o trail running, cara. E colocar ali a corrida clássica, a corrida uphill, entendeu? É uma questão de tempo só. E para toda essa máquina funcionar, a gente precisa do brasileiro. A gente precisa que tenha essa seletiva, a gente precisa que esse atleta, por exemplo, um Silverstream, que correu minha prova aí de Palmeira, que ele ganhou nossa ultra aqui, que eu dei uma inscrição de prova para ele, só ele ficou feliz, tá ligado? Por ter ganho uma inscrição de prova ali, porque é o que a gente tem a dar, e ele trabalha ainda, cara, de fábrica ainda. Então, estamos falando de um cara aí que há 10 anos tá ganhando quase tudo. Ele só não ganha tudo porque ele tá se enfiando prova a cada 2 semanas ele tá entrando numa prova, né? Então daí já não tem como ganhar tudo mais, porque ele fez 20 ultras esse ano, né? Mas estamos falando de um cara que tem uma dominância e trabalha batendo cartão, cara. Entende? Então, ele conseguiu uma bolsa da Caixa como um atleta que foi pro Mundial, cara. Uma Letícia, uma Giovana Martins, um Célio, dentre tantos outros que estão surgindo agora. A Giovana Tardivo, se não me engano, a Giovana Tardivo, né? Segundo no Pan-Americano. Essa menina, cara, eu fui com meu filho na pandemia, numa corrida de crianças, cara, um pouco antes da pandemia, em Campo Largo. E o meu filho correndo ali com 6, 7 anos, ela tinha uns 12, uma coisa assim. Eu olhei e falei assim, Giovanni, aquela menina a gente vai ouvir falar dela. E ela tá agora, cara, segundo lugar, cara, na clássica, entende? E ela tá fazendo como? Como que ela tá chegando lá? Na raça, cara. Ela não tem uma bolsa, sei lá o quê. Ela podia ser uma atleta profissional já. E isso tudo depende de que uma máquina funcione. A gente depende de um campeonato brasileiro, a gente depende da profissionalização. A gente depende que empresas banquem também a parte financeira, que não fiquem só no atrativo de permutas, que isso o organizador sofre. Então, 10 anos organizando eventos, tirando entrega de kit, eu nunca tive um aporte financeiro numa Discovery Trail, cara. Você tem noção que você colocar 1.000 pessoas, quantas provas esse ano tiveram 1.000 atletas de trail running, não de estradão de chão? Quantas tiveram? WTR, KTR, Indomit, UTMB,
La Mission, Mons bateu 1.000 agora? Não sei, eu não vi. Não andei vendo. Não sei também. O Poucas, né? Jaraguá, sei que não deu. Quantas tiveram? E não tem um puto de dinheiro, cara, numa prova dessa. Entende? Então, como organizador agora, né, do Campeonato Brasileiro, que se Deus quiser, isso vai acontecer no 1º de março, a gente vai dar dando risada depois de ver esse podcast aqui. Se eu não conseguir vender isso, cara, e não trazer, fazer as marcas entenderem que elas têm que colocar dinheiro também no jogo, no negócio, para a gente fazer de alguma forma, de voltar isso pro atleta também, que seja com uma premiação irrisória dessa vez, que seja milão de premiação por faixa, por distância, sabe? Mas a gente não vai fazer com que o esporte cresça. A gente precisa profissionalizar, a gente precisa comercializar, a gente precisa deixar o negócio é, é, comercial, não no sentido pejorativo, né? As pessoas têm mania de ver o negócio como um negócio ruim, cara. Então veja o que o mundo fitness faz hoje. Tem os caras aí, o fisiculturista andando de Porsche, cara. Não queria ver a Letícia Saltori andando de Porsche, em vez de ela estar andando de ônibus, cara. Ela pega ônibus ainda aqui para ir dar aula e voltar, meu amigo. Seria melhor se a Letícia estivesse andando de Porsche, cara. Isso daí é o lado comercial do negócio. É você consumir o conteúdo do Treino Topical para que ele possa ter o cupom dele, etc., e justificar para o cara que tem centenas de pessoas pegando pro teu cupom, que vai dinheiro pro cara e ele vai investir de novo. E se você não consome o cupom do teu influenciador atleta, não vai dinheiro para marca e a marca não consegue investir no esporte, né? Uma probiótica investe no fitness porque o fitness compra o cupom do Rafael Brandão. Ele não compra sei lá, do Celinho. Não sei quem que é patrocinado a probiótica hoje em dia. Entendeu o que eu quero dizer? Então, precisamos que o esporte se comercialize mais e que ele faça essa máquina gerar. E a minha chance de fazer minha parte nessa brincadeira toda vai ser a de Rio Race. Se Deus quiser, vai ser nome de princesa, né? Que é Campeonato Brasileiro de Caixa, né? Tem que vir o patrocínio da Caixa ali. Campeonato Brasileiro Caixa de Corridas em Trilhas e Montanhas de Rio Race em prol do Itupava, porque é a minha devolutiva para o parque que a gente vai fazer reformas e cuidar das trilhas, que como a gente sempre faz, mas a gente nunca fala. Então, nesse meu evento, é, a gente vai desde o dia 1 também estar falando a respeito do que a gente está fazendo dentro do parque para melhorar a estrutura local também. Então, eu acho que era essa a surpresa. Caraca, pô, muito bom. Eu fiquei pensando, né, quando tu não quis me falar o que que era, fiquei, pô, o que que pode ser, né, isso aí. Mas vou dizer que eu não imaginava que seria esse furo de notícia aí, né? Pô, fiquei imaginando, sei lá, uma prova diferente que ele vai organizar, não sei o quê, mas pô, que ia ser o Campeonato Brasileiro. É isso aí, pô, uma bronca boa aí. Tô curioso para ver, se Ah, Deus cara. quiser, vou conseguir estar junto aí prestigiando também. Quero ver se consigo me organizar para pelo menos estar aí cobrindo pro pessoal, mas legal, pô. Parabéns aí por encarar isso aí também, cara. Que não, com certeza não vai Ah, ser então, fácil. tá surreal, cara. Eu tô chorando a cada 15 minutos aqui. Pressão absurda, não nego. Imagina. E, como brinca meu sócio da Discover lá, se fosse começar a organizar eventos hoje, eu não iria, eu pegava o dinheiro e fazia alguma aplicação. Assim, você tem que amar, cara. E, assim, sinceramente, cara, não sei se existem tantas pessoas aí que amam o esporte e estão dando a vida a ela quanto o Klaus, ali na presidência da ABC Trilha, que está tirando de grana do próprio bolso para fazer algumas coisas. Obviamente, um Paulinho da vida, que faz um negócio sem final, né? É um case do sucesso ser estudado no âmbito mundo. E aqui, cara, no Paraná, assim, cara, eu falo de boca cheia, assim, cara, que eu sou um dos mais apaixonados pelo esporte, cara, assim, e eu acho que é isso que todo mundo devia ser, cara, dentro do que você faz, assim. Se você está fazendo algo, cara, que você não ama, cara, muda, cara. O que você tem a perder? O teu bem valioso é a tua vida, teus minutos vividos, né, cara?
Se você vai gastar. O que a gente passa mais tempo na nossa vida não é a família, infelizmente, é com o trabalho, né? Então, se você não ama isso que você vai fazer, por que você está fazendo, cara? Então, e eu sou um cara apaixonado, cara. Você pode ter certeza, assim, esse evento, eu não sei o que que ele é o produto final. Não sei se vai ser um case de sucesso, se vai ser, entre aspas, um desastre, ou se vai fugir minhas expectativas, etc. Eu sei que ele já deu certo. Por que que ele já deu certo? Porque eu tô caindo com paixão, cara. Eu tô caindo com ele, assim, com o coração a mil e com uma entrega. E ele vai acontecer. Eu não sei o produto final. Eu não sei se vai ser um evento que as pessoas realmente vão gostar e se eu vou conseguir passar para eles o que eu gostaria de passar. E isso daí, né, eu entrego em mãos a que não me pertence, mas o que depende de mim, eu estou entregando o meu 200% em cima dele e estou fazendo de uma forma como eu gostaria que fizessem por mim, se eu fosse correr essa prova, tá? Então é isso, cara. E vai ter um Open também, aberto para o público, como é que vai ser? Tá, então vamos trinchar um pouquinho a prova aí. 5 distâncias, tá? Então a gente tem aí as provas do Campeonato Brasileiro, que é o juniores ali, né, o sub-20, o uphill, né, que é só subida, tem o clássico e tem o curta, né, que é o shortzinho que se curta entre aspas, que é a distância mais longa da prova que não vai ter a longa nela, porque não tem sentido e nem daria tempo hábil de viabilizar uma prova tão longa assim. E também não faz sentido o cara correr uns 70 quilômetros para fazer 80 um mês e meio depois. Você acaba ah, ferrando com o atleta profissional, né? O atleta que vai para o sul-americano. Nós queremos que atletas vão e façam bem, bonito no sul-americano, né? Porque queremos trazer o sul-americano para o Brasil também, futuramente. Então, faz a parte de uma pecinha no quebra-cabeça. Então, não sei ainda como que vai ser a parte da longa, como que se vai ser por pontuação ITRA ou se vai estar dentro do balaio, dentro da curta ainda. Essa informação não posso te passar agora, mas dentro da prova vão ter essas distâncias para o público profissional. O que eu posso te adiantar vai ter a primeira semana exclusiva para os atletas profissionais. Então essa prova ela já está sendo diferenciada em várias maneiras. É uma prova sendo criada especificamente para o Campeonato Brasileiro. Vai ter The Rio Race 2027? Claro que vai. É o meu projeto de vida, que eu tô, né? Eu ia tocar ele de qualquer forma, mesmo se fosse um projetinho de bairro, né? Você começar ele regionalmente pequenininho. Ele só está começando grande, né? Tô começando com essa exposição nacional, mas a prova esta edição 2026, ela está sendo desenhada especificamente para o Campeonato Brasileiro. Então, isso já é um diferencial que nunca aconteceu antes. Uma prova desenhada para o Campeonato Brasileiro, primeira semana, abertura exclusiva para os atletas federados. Fechou a inscrição, abriu o público geral. Tá? Então, se vai sobrar vaga? Sei. Tivemos 150 em Itatiaia. De 150 a 200 inscritos no profissional, eu já me considero realizado. Se entrar 400, entrou 400. Se entrar 700, que é a minha próxima aí, não vou falar o número certo aí, mas está próximo de 700, Liberado, no nem sei limite se tem, né? técnico. Nem sei se tem tanto assim, né? Aqui no Brasil. Então, não tem tantos assim, mas eu acho que a hora que for anunciada essa prova, vai ter muita gente correndo para se filiar, para fazer ela que deixou para a última hora, tal, etc. E eu acredito, cara, fielmente, principalmente pelo fato de ser grande Curitiba, facilidade de vir de avião para cá, que a gente consiga ter o maior field brasileiro, né, de um campeonato brasileiro na história. E para isso que eu estou trabalhando. E daí eu abro para o à parte. Já adianto para quem estiver vendo no Brasil esse podcast que Curitiba é forte no trail running, meu amigo. A gente, nossas provas aqui, a gente coloca 600, 700, até 1.000 atletas. Então, umas 300 vagas vai rodar, assim, só para o público de Curitiba aqui. Então, se não se inscrever na primeira semana, periga ficar de fora e não vai ter chorinho por fora, não tem como, porque a gente está vindo com apoio da Secretaria de Turismo, aquelas vagas, acabou, tchau e bênção, só 2027, tá? Então,
Quanto a isso, ela vai ser bem limitada. Falando das distâncias da prova para abertura de público, então, o sub-20 ela vai estar dentro da distância mais curta, tá? E ela tá para 6,5 com 250 de ganho, ela não tem tanto ganho quanto deveria ser uma prova pro sub-20, mas ela tá ok. Ela tá legal ali dentro do que a gente espera, até que seja uma prova rápida. A gente precisa trabalhar provas um pouco mais rápidas. Até isso eu tive que me controlar um pouquinho, né? Porque na Discovery eu sou famoso aqui por ter provas muito técnicas, né? 80% de trilha e trilhas mais pegadas, Mata Atlântica. E nessa sub-20 ela tá um pouquinho mais pensada para o Campeonato Brasileiro. Então ela vai ser aberta para o público, ela vai se chamar Borda do Campo, essa distância. Ela tem os nomes lúdicos dando referência ao que a gente tem no local, que é o distrito de Borda do Campo, que vai rolar a prova. A distância clássica, ela tá com em quase 16, 15 uns quebrados aqui. Até, putz, agora eu não vou conseguir ver aqui, senão eu falava certinho para você aqui. Com 900 e ganho, ela sobe ao Anhangava, o nome dela vai chamar Anhangava e também ela vai ser aberta, todas elas vão ser abertas ao público. Aí temos uma próxima de meia maratona, que ela tá com 22,5 ali, com 1.200 e ganho, que ela vai se chamar Itupava. E a prova tem a pegada de fazer as reformas na trilha de Itupava e na região da Serra da Baitaca ali, onde estão esses morros, né, e esse caminho histórico. Então, o caminho de Itupava é a parte mais histórica, mais famosa aqui na região, então essa meia maratona carrega esse nome. E daí a distância curta, né, que é a prova mais longa, né, é cômico, né, falar que a distância é curta, ela tem 34 quilômetros, se não me falha a memória, com 1.900 e ganho, ela vai chamar Pão de Ló, porque ela é a única que vai até o Pão de Ló. Então ela faz todos os trajetos, a Banhangava, tal, etc., né, mas ela é a única que vai até o Pão de Ló. Então, tem os nomes lúdicos das regiões, todas elas vão estar suscetíveis a ter vaga específica de cada distância, então vai fechar por distância, porque ela tem uma distribuição, tudo pensando no plano de manejo, para as trilhas, né, a devolutiva para o parque, é muito importante estar frisado isso daí, por causa da toda a estrutura que eu falei, da federação, né, da FEPAM, de montanhismo aqui, e a gente mostrar que a gente está vindo com uma coisa é a gente ter 10 anos de evento e tá fazendo um negócio bem feito. Outra coisa, os outros saberem que a gente tá fazendo um negócio bem feito, né? Então, a gente tá tentando conversar muito com o IAT, com os órgãos de preservação e mostrar para eles que está sendo pensado até essa distribuição de manejo de trilhas, né? Para ter um cuidado, né? Com as trilhas locais, não só, obviamente, a devolutiva financeira com as reformas locais, mas também com a diluir o fluxo de atletas nas trilhas também. Então é isso. Cada distância tem uma vaga X que vai fechar elas separadas. Depois de os atletas profissionais entrarem, eu abro para o público geral de uma forma aberta para quem quiser participar da prova também. Acabou a inscrição. E é isso aí. Tchau e benção. Boa, show isso aí. Não, vai dar bom. Legal. Pô, obrigado aí por explicar tudo também. Acho que o pessoal que quiser saber mais também tem o Instagram, né, do The Hill Race. Eu vou deixar na descrição aqui também. É só apertar ali para saber mais detalhes. Provavelmente quando esse episódio for ao ar já vai ter mais detalhes lá no Instagram também, que hoje tudo se mantém aí sob sigilo. E agora faz sentido porque, né, todo esse sigilo também dá para entender. Mas é isso. Tem alguma coisa mais que tu queria falar sobre essa The Hill Race? O duro é que nem data eu posso falar, né? Tipo, eu tenho essas assessorias daqui de Curitiba, tudo esperando. Pô, você não vai lançar data? Pô, você lança a data pra gente reservar. Falei, putz, se eu lançar a data agora, vão saber que é o Campeonato Brasileiro, porque já tá no calendário deles lá. Sim. Daí eu falo, putz, não posso. Só tô falando que é o começo do ano pra eles, assim. Mas, assim, eu não tô preocupado com venda da prova, assim, e não tô planejando que seja um evento né, como eu falei ali, não vai ter 1.000 atletas, 1.000 vagas, etc. Porque, assim, é uma prova pensada para o Campeonato Brasileiro. Sim. E se o meu lançamento da minha marca nova seja ela para ser um Campeonato Brasileiro, pô, que assim seja, né? Vai ser uma honra, né? Exclusividade, aí, se for o caso, vai ser exclusivo para o Campeonato Brasileiro.
e não poderia estar estreando melhor, né, nesse sentido. Boa. Então, é um fardo grande, mas também um benefício grande também, assim, que eu espero colher. Em 2027 a gente conversa de novo, daí eu te falo dos outros projetos que a gente vai ter mais para frente e distâncias que eu tenho planejado na região ali também. E daí a Deus pertence, né? Sadok, pra gente ir encerrando aqui, que pô, já tô tirando bastante tempo aí do teu dia, quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte? E por que tu admira essa pessoa? Pode ser alguém aqui do Brasil, de fora? Quem que é uma pessoa que tu admira hoje? Do esporte, do trail running, no caso. Isso. Tá, de fora é Lazarus Lake. Então, o criador da Barkley Marathon, criador da Backyard Ultra e de tantos outros eventos, cara. Um visionário, um cara que está preocupado com a essência do esporte de endurance acima de qualquer outra coisa, que conta histórias como ninguém. É isso, cara. Assim, como organizador de eventos, eu tenho que citar esse cara, que ele faz algo com tão pouco, cara, como ninguém é capaz de fazer. E como atleta, cara, pensando no Brasil, né, vamos dar os créditos para uma pessoa que eu não consigo entender como ela não é tão ovacionada como ela devia ser, cara, que é Fernanda Maciel. E, meu Deus do céu, você já entrevistou a Fernanda, não? Não, não, ainda não. Tem que Cara, vai entrevistar atrás ela. dela, É ela é bem muita história. acessível. Vai precisar de uns 3 podcasts. Meu Deus do céu, cara, é bem isso que você falou, cara. Que história dela. Quando eu comecei lá em 2012, ela já era sinistra já, e daí ela ganhou tudo que poderia. Tipo, se ela não ganhou, ela foi top 3 de todas as principais provas de ultramaratonas do mundo. Daí ela se cansou, daí ela subiu um tempo recorde de todas as montanhas, maiores montanhas dos continentes, e daí ela teve um acidente que quase morreu, que ela chegou a perder coordenação motora, não conseguia atravessar. Meu Deus, cara, essa mulher, tipo, ela não para de se Bizarro. surpreender. Uhum. É incrível, cara. Para mim, ela tinha que ser toda hora sendo citada, assim, em todos os Uhum. meios, assim. E de todas as maneiras, né? Como não só como atleta, mas como pessoa também. Então, acho que ela se dá um pouco mal porque ela mora lá na França, né? Então, acaba Uhum. ficando um pouco fora do circuito, assim. Mas até isso, ela tem vindo mais para o Brasil ultimamente, etc. Então, assim, dentro do esporte local, assim, para mim, a Fernanda Maciel é um concurso, assim. Uhum. Eu acho que talvez seja por isso que não citam muito ela, né? Porque ela nem conta mais. É Ah, óbvio tipo que é isso aí. ela. Tipo isso. Tá bom, tirando Fernando Maciel, quem mais? Os fosse, sabe? É É bem. isso, cara. Ah, show. Pô, obrigadão aí, Juliano. E, cara, queria te agradecer aí pelo teu tempo. Foi muito bom aí ouvir mais da tua história aí como corredor, como organizador aí e com todo esse envolvimento que tu tem com o nosso esporte aí há mais de uma década. E queria deixar também esse espaço aí para ti, se tu tiver algum recado aí, quiser deixar para nossa audiência aí, os ouvintes do Teio Tropical, pode usar esse momento aí para isso agora. Pô, queria agradecer, Natan, pelo convite aí. Acompanho já tem algum tempo já. É difícil, né? Conseguir um espacinho para falar em alguns locais, assim. E caiu agora propício, né? Para falar do Dio Reis. E é uma honra, acima de tudo, estar aqui, estar compartilhando um pouquinho da história, assim, desses 15 anos dentro do esporte, que é, eu me vejo como um apaixonado, né, do esporte, assim. Eu sei que não fiz grandes coisas, mas eu fiz muitas coisas de pequenas coisas, assim, que, que fazem criar um laço, né? Assim, eu brinco que aos, sei lá, quando eu me aposentar, aos 70, 80 anos, sei lá, quantos anos eu tiver aí, eu vou estar fazendo algo, seja jogando bocha, alguma coisa assim, porque a prática da atividade física está inerte à minha pessoa, né? É algo que eu sempre vou fazer. Mas uma coisa é certa, assim, o trail running eu nunca vou apagar da minha vida, assim, que é algo que fez, que faz tempo né? Faz muito tempo da minha vida, né? São 15 anos dentro disso aí, mas que me marcou como acho que nem o tênis de mesa me marcou, né?
com tudo isso que eu falei, de estar vindo do esporte, etc., porque tênis de mesa eu nasci dentro do esporte, né? E o trail running, ele é meio que, chega aqui, venha me ver, venha me conhecer. Quando foi ver, eu não quis mais sair, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu sou um eterno apaixonado e eterno grato por esse esporte. E o mínimo que eu posso fazer é devolver novamente para ele, né? Seja organizando eventos, seja treinando outras pessoas, ou seja falando um pouquinho das minhas cagadas aí, para que os outros não façam elas também, né? Então, é isso. Obrigado pelo espaço aí e até uma próxima aí. Espero que você venha também prestigiar nossos eventos, já que você está aqui para o Sul aqui. Venha para o Com Paraná certeza. correr a Cover e a de Rio Race. Pô, pode deixar. Se der certo aí, a gente se encontra presencialmente aí esse ano. Fechou. E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Tio, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.